Olá, eu sou o Dr. Jarbas, advogado, e hoje nós vamos falar hoje aqui de um direito que virou moda agora com esse Covid-19. Muitas pessoas trabalham em casa e houve uma alteração do contrato quando o funcionário trabalhava presencial e passou a trabalhar agora de forma remota. É o famoso teletrabalho, o home office. E a principal pergunta aqui, como é que funciona esse home office? Quais são as obrigações do empregado? Quais são as obrigações do empregador? Uma das perguntas mais frequentes é o seguinte, por exemplo, qual é o local de prestação dos serviços? Eu posso trabalhar na casa do meu primo? Posso trabalhar na casa da minha namorada? Na casa da minha mãe? Na minha casa na praia? Na minha chácara? Como funciona? Então, nós precisamos aqui saber, por exemplo, o contrato. Esse contrato pode ser verbal ou escrito. Como que ele vai ter validade? E os equipamentos? Digamos que essa pessoa vai trabalhar remotamente e vai precisar utilizar aqui um computador. Quem paga o computador? O computador tem que ser do empregado? E a mesa para pôr esse computador? Quem é que tem que pagar? Quem que tem que comprar? E a cadeira? E o mouse? E aquelas almofadas que você coloca para estar digitalizando, para não dar tendinite no braço, seja no mouse ou seja no teclado? Outra pergunta que me perguntam bastante é se esse funcionário ele tem direito ao vale transporte. Como é que funciona a questão do vale transporte? E o vale refeição? Ele tem direito? A empresa pode fiscalizar? Como é que a empresa fiscaliza? Digamos que essa pessoa teve um acidente de trabalho ou teve problemas de tendinite, de ficar baixado, com os ombros baixos, está digitalizando. Como é que vai funcionar? O empregado home office, teletrabalho, ele tem direito às horas extras? Ele tem direito aqui a receber adicional noturno, se ele trabalha à noite? E horário de almoço, ele tem direito? São essas perguntas que eu vou tentar responder aqui, que veio aqui para o nosso escritório, e com esse vírus aumentou a quantidade de ações, consequentemente. Quero só dizer aqui que algumas pessoas vão assistir, então seja os meus clientes reclamantes, seja os meus clientes reclamados, eu vou falar o que está na lei. Eu não estou dizendo aqui que eu estou pendente a um lado ou outro, mas na qualidade de advogado eu trabalho para as duas partes, reclamante e reclamado. Muito bem, como é que funciona esse tipo de trabalho? O teletrabalho, o home office, ele é um trabalho remoto, ele é fora das dependências aqui do seu empregador, por uso de tecnologias. Olha que legal, pode ser por telefone. Imagine que a pessoa trabalha no helpdesk, prestando suporte para alguma empresa, um técnico de TI, por exemplo, mas também pode ser uma pessoa que trabalhe no escritório, sei lá, de contabilidade, alguma coisa que precise fazer cadastros de clientes, que precisa atender o cliente remotamente. Esse direito ele está assegurado no artigo 75, a letra A e B, da Consolidação das Leis do Trabalho. E a pergunta é o seguinte: o local de trabalho, doutor? Não necessariamente pode ser só na minha casa. Eu posso trabalhar na praia, eu posso trabalhar na casa da minha mãe, desde que no contrato não tenha essa previsão, porque se no contrato tiver previsão que você tem que utilizar a sua casa para prestar esse serviço remoto, você tem que trabalhar daquele local que foi determinado, até porque de repente precisa de uma super internet, por exemplo, pessoas que trabalham com web design, desenvolvendo sites. Por exemplo, tem um parente meu, profissional, que trabalha na área
gráfica, então ele precisa de uma boa internet, de um bom computador. Então, se ele for produzir uma imagem, ele não pode utilizar qualquer computador, tem que ser aquele computador dele, porque talvez um suporte. Muito bem. Outra pergunta é se esse contrato ele pode ser verbal. Ou pode ser verbal? Ou tem que ser escrito? Olha, é recomendável que seja por escrito, até porque aqui vai ter várias obrigações. Depois, como é que vai ficar essa situação aqui de algumas obrigações do empregado e do empregador? Então, é recomendável que ela seja escrito, tá? Os equipamentos. Quem deve suportar aqui os custos dos equipamentos? Em tese, quem tem que suportar as despesas aqui é o empregador, fornecendo os equipamentos, o computador, a mesa, a cadeira, o encosto, aquela almofadinha e a internet. Olha que curioso. Digamos que essa pessoa já tem uma internet de 5 megas e ele precisa acrescentar mais 5 ou sei lá para 50. A lei não fala aqui exatamente disso. Fala, as partes têm que entrar aqui num consenso. Mas em tese quem tem que arcar sim é o empregador, tá? Mas aqui tem empresas que vai tentar negociar. Se você já pagava, por exemplo, por 5 e eu aumentei mais 45 gigas, eu vou pagar a diferença. Se tiver no contrato, não tem problema nenhum. Muito bem. O contrato prevê algumas obrigações, tudo bem? Ok. A empresa consegue e pode fiscalizar? Não só pode, como deve. Porque aquelas pessoas que trabalham sem a postura devida, com os braços caídos, com as mãos tortas, ou de um jeito ou de outro, consequentemente essa pessoa vai adoecer. E se essa pessoa adoecer, como vai ficar essa responsabilidade com o empregador? Não foi trabalhando? Então pode ser encostado e essa empresa responder por algumas consequências. Então o ideal é a empresa realmente fiscalizar. Vale transporte não tem direito porque ele não está se locomovendo. E vale refeição? Eu entendo que tem sim, até porque se ele não tiver o vale transporte, o benefício, ele vai parar para fazer as refeições dele, ou seja, vai demorar muito mais. E o vale transporte, tanto faz eu estar na empresa quanto na minha casa. Vale refeição, tanto faz eu estar na minha casa quanto na empresa. Eu preciso aqui me alimentar. Em relação horas extras, adicional noturno e hora de almoço. O funcionário ele tem direito? Como é que funciona? Olha, aqui é o seguinte, se você acha que o funcionário não tem esse direito, não tem o direito de receber aqui horas extras, adicional noturno, hora de refeição e descanso, precisa aqui ver aqui alguns requisitos. Porque o teletrabalho, o home office, ele, em tese, ele não tem controle aqui de jornada. Mas se tiver controle de jornada, se a empresa fiscalizar o horário que ele entra, o horário que ele sai, se ele precisar estar logado aqui, tem que logar 8 horas da manhã, ou sei lá, tem que logar, entrar no sistema às 18 horas e tem que ficar até a meia-noite. Se ultrapassou as 22 horas, vai ter direito sim ao adicional noturno, ter compreendido das 22 até as 5 horas da manhã. E as horas extras, da mesma forma, se tiver controle, fiscalização de sua jornada também, tá? E é isso. Eu espero ter ajudado e auxiliado os senhores. Caso tenha outras perguntas, fique à vontade para perguntar. Se vocês gostaram do vídeo, indique para seus colegas. Se vocês estiverem sendo lesados, procure um advogado da sua confiança. E é isso. Um ótimo dia a todos e até a próxima.